Meus irmãos, minhas irmãs, caros professores da lição de jovens, obrigado pela sua atenção. Mais uma vez estarmos aqui para falarmos um pouco sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, vamos falar sobre a lição de número 9, que tem por título José fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Pense numa lição abençoada, até porque, a maioria das vezes que nós falamos de José, a primeira impressão que vem é José do Egito. Já pensou? José do Egito. E não é este José que nós vamos abordar. Interessante que a lição de jovens, o título dela são Bons e Maus Exemplos. E nessa lição de número 9, nós vamos comentar sobre um bom exemplo. E eu poderia até enfatizar melhor, um ótimo exemplo que teve José ao aceitar Jesus. Gostaria de ler com vocês o texto do dia, em que Mateus 1,19 diz assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A leitura bíblica em classe, ela vai mais um pouquinho. Ela vai do versículo de número 18 até o versículo de número 25 do mesmo capítulo de Mateus, número 1, que deve estar aparecendo aí na sua tela, e vamos fazer essa leitura por completo para não fugirmos do assunto propriamente dito. Diz assim o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Glória a Deus. Que mensagem linda, que texto abençoado. Querido professor, querida professora, vocês têm a oportunidade nesta aula de trabalhar um caráter que os adultos estão trabalhando lá com Jó. Percebam que o comentarista traz no seu texto Deus testificando do José. Ele era um homem justo. Da mesma forma que os irmãos, os adultos lá estão trabalhando Jó como homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal, nós temos a oportunidade de trabalhar este caráter de José, um homem justo, um homem íntegro, um homem cujo exemplo deve ser marcado nas pessoas, em cada um de nós, nos nossos alunos. Então não deixa para trabalhar de última hora esta temática, mas se aprofunda nesta temática sobre justiça, sobre caráter, sobre integridade. Eu tenho uma dinâmica que você pode fazer. Eu sei que a classe é de jovens e que muitas vezes os jovens não têm tantas dinâmicas porque é algo que parece que é só para adolescentes e crianças, mas não. Você pode tratar com os jovens, criar um boneco ou fazer um desenho no quadro ou levar já, como eu já fiz várias vezes, pedir a alguém que deitasse no chão
ou no banco lá da escola, e em cima de um papel moldurar aquela pessoa. Então estava ali já o desenho, ou pelo menos uma caricatura, algo que desse a entender que era uma pessoa. E você poderia perguntar aos seus alunos que características aquela pessoa deveria ter para ser uma pessoa justa, íntegra, uma pessoa que Deus testificasse dele, um santo servo de Deus. E aí os seus alunos vão trazendo algumas características de que aquela pessoa, para ser justa, deveria ter, para ser íntegra, deveria ter, tá bom? Então, já começa a aula aí, mexendo com os seus alunos, que ainda são jovens, lembrando, são jovens, embora já com a cabeça de adultos, mas lembre, cada um gosta de trabalhar, e se a aprendizagem ela for significativa, melhor ainda. Então, mexe com o teu aluno, faz com que esse assunto fique gravado em suas memórias. O primeiro tópico da lição, o comentarista já coloca como José, antes de Jesus. E ele vai colocar aqui, José, um noivo justo. Tá? Percebam que no período de Jesus, então, os homens e as mulheres, para assumirem um matrimônio, eles precisavam assumir perante a sociedade um noivado. E quando assumiu este noivado, embora sem a relação sexual, mas eles já tinham o compromisso de esposo e de esposa. Tá? Então já estavam despojados. O comentarista vai colocar aqui para cada um dos irmãos que neste período em que José se torna noivo justo, é apresentado como que faz uma aliança entre o Antigo e o Novo Testamento. É apresentada a genealogia de José, para que não haja dúvidas que ele era descendente de Davi. E aí, sendo assim, traz então este José, que era da descendência, o comentarista vai colocar que este noivado, na cultura judaica, trouxe o compromisso que era assumido na época, que era pactuado entre as famílias, e sendo assim, neste compromisso, esse homem justo, ele foi até o fim. Eu fico imaginando se eu, você, ou os nossos, assumindo um compromisso que José assumiu, quando recebe a notícia que a sua comprometida estava grávida, o que veio na cabeça daquele homem? Ele ficou perturbado. E em sonho foi preciso que Deus falasse com ele. Então, não se perturbe quando notícias desagradáveis chegar à tua porta. Conversa com Deus, que Ele tem a melhor resposta para cada um de nós. O nosso comentarista vai dizer, como se explica naturalmente uma mulher virgem estar grávida? Não tinha explicação, não tinha. Não era natural dele receber a notícia e ficar, de certa forma, inerte. Parou no tempo. Ficou perturbado, a ponto de, em sonhos, receber as orientações de Deus. Qualquer um de nós podemos ficar perturbados com certas colocações que são feitas que fogem da naturalidade. Mas lembrem-se, vocês são crentes, os seus alunos também são crentes. E tem coisa que só crente acredita, que só nós, servos de Deus, aceitamos e acreditamos. Tem coisa que não dá. Ora, só para fechar aqui um pouquinho esse pensamento, houve um tempo, quando minha filha teve 2 anos, que ela teve uma enfermidade, teve uma dificuldade de tomar leite, porque criou uma alergia à lactose. Hoje é muito comum, mas na época não era tanto. E chegou um momento em que tanto eu quanto minha esposa, nós estávamos começando na licenciatura, embora
fôssemos professores, mas a nossa renda ainda não era suficiente para manter a casa e manter o leite, que era especificamente para ela muito caro. Chegou um momento em que não tínhamos mais condições de bancar tal leite. Então, conversando com a minha esposa, e falei com ela, eu disse: minha filha, nós não temos como manter mais. Chegou o momento de conversarmos com Deus e entregarmos de fato esse problema na mão dele. Acontece, irmãos, que oramos, pedimos a Deus a tomada de providência e, desde então, minha filha, que tinha 2 anos, está com 18, não precisou fazer mais uso do leite específico para aquela situação dela, alergia à lactose, porque Deus interveio na história da minha vida, da vida da minha esposa, da minha filha. Então, há coisas que a gente até tenta explicar, mas só Deus. Esta situação com José é uma delas. Então, não tinha como humanamente se explicar como é que uma mulher está grávida sem ter um relacionamento com outro homem. Não tinha inseminação artificial para alguém dizer assim: ah, foi in vitro. Não tinha. Tá? Foi obra, como diz a Bíblia, do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. E é isso que os nossos alunos precisam refletir na nossa aula com esta lição, sobre José. E uma vez que José recebe esta notícia, ele tinha todo o direito de dar carta de divórcio para a sua pretendida. Mas ele, como diz aqui a lição, como diz a Bíblia, ele era um homem justo, íntegro, e preferiu deixar isso de lado e receber a má fama em vez de Maria ser difamada. Então ele sairia dali como um homem que se apressou, que não honrou a sociedade, que não honrou a Deus, que desrespeitou a pretendida, aquela que estava noiva, e iria sair para a sociedade não defamar Maria. Mas então o anjo do Senhor, enviado por Deus, tem um encontro com José e traça para José um novo capítulo na sua história. Deus tem capítulos para a nossa história, louvado seja o nome de Jesus. Ainda aqui neste primeiro tópico, um homem respeitador e, por sua vez, um homem obediente. Eu estava rascunhando nesta lição e lembrava de um termo em que pastor José Gomes, em saudosa memória, ele dizia que o alfabeto do crente era obedecer. Crente, obedecer. Crente é obediente. Neste caso, percebemos aqui que José era um homem obediente. Ele recebe a informação e assume o compromisso com Deus de dar continuidade e fazer conforme o Senhor tem lhe dito. Aqui então ele volta atrás, porque ele tentou em seu coração deixá-la sair de mansinho e ir embora. Mas aqui ele volta atrás na sua decisão por orientação do Senhor. Lembro que um certo homem de Deus, ele dizia que o servo do Senhor, ele precisa também ter marcha ré. Por quê? Porque às vezes a gente está fazendo as coisas achando que está certo. E quando Deus se pronuncia, a gente precisa ouvir e entender os mandados de Deus. Ouvir, obedecer e, por fim, executar as ordens divinas. Precisou de uma marcha ré, voltou atrás naquilo que tinha colocado em seu coração. E ele, voltando atrás, passa a fazer a vontade do Senhor Jesus. E aqui o comentarista, ele vai trabalhar sobre a sua ida e vinda ao Egito e, obediente a Deus, preservou a vida
dos filhos, especificamente começando por Jesus. O tópico de número 2 fala de José, pai de Jesus, que era trabalhador e que cumpriu o papel de ser pai adotivo. E por fim, no terceiro subtópico, um exemplo de adoção. Quando ele fala de trabalhador, a Bíblia registra que ele era carpinteiro. Os irmãos sabem que carpinteiro é uma profissão braçal, requer muito esforço físico. Nos dias de Jesus, há algumas pesquisas que indicam ser uma profissão que para alguns parecia ser de pobreza, mas para outros era de uma profissão nobre, pois era um homem que trabalhava não só a parte física, mas com a arte do entalhar, com a arte do desenvolver, precisava de criatividade para colocar em prática aquilo que vinha à mente. Mas, como a gente não tem dados bíblicos para isso, a gente não vai abordar mais. É querer inferir daquilo que não tem, é querer especular, mas apenas dizer para os irmãos que José trabalhou e que se José trabalhou, se o Filho de Deus trabalhou, nós devemos trabalhar também. Ainda cumpriu o seu papel de pai adotivo. Não ficou emburrado, porque o primeiro filho não era dele, mas porque foi obra do Espírito Santo. Mas recebeu um privilégio. Que privilégio foi esse, irmão Gastone? De dar o nome do Salvador do mundo. De dar o nome do Salvador de seu povo. Pois foi isso que o anjo falara para ele. Olha, darás o nome de Jesus e este salvará o seu povo. Glória a Deus. Aqui o comentarista até faz uma colocação. José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar Jesus. Então, quando o anjo coloca a situação dele, não sei se ele levantou a mão dizendo aceito, mas certamente as suas ações demonstram que ele aceitou Jesus não só como filho, mas também como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. O Filho de Deus encarnado precisaria de um exemplo de pai, e este foi um exemplo para Jesus. Um pai que soube educar, que soube proteger, que soube criar no temor da palavra de Deus. E isso os irmãos vão ver porque dentro daquilo que a Bíblia registra, José levou Jesus ao templo. Então havia um compromisso também de não só da alimentação, saúde, lazer, mas sobretudo encaminhar nas Escrituras Sagradas. Terceiro tópico de nossa lição vai falar sobre o exemplo de obediência. E aí, como já falara de um certo obreiro que deixou marcado na sua gestão que o alfabeto do crente é obedecer, isso permanece agora neste terceiro tópico. É preciso enfatizar para o seu aluno, caro professor, que a obediência ela é necessária. Embora a gente vai estar trabalhando sobre José, e eu gostaria muito que você enfatizasse isso, José, o pai de Jesus, José, marido de Maria. Então José, para poder distanciar um pouquinho de José do Egito, ficar marcado esse José, mas você pode trazer outras situações que vá corroborar aqui com o texto, como por exemplo, Deus, ele requer obediência. Já o texto que vai falar sobre não quero sacrifícios, mas obediência. Deus deseja isso de cada um de nós. Então, trabalha isso com o teu aluno, de forma que ele entenda a necessidade de obedecer. Tem muita gente se preocupando com os sacrifícios, mas requer obediência aos servos de Deus da parte do Senhor Jesus. Esta obediência em cumprir a profecia,
esta obediência de substituir o medo. Isso por quê? Sabendo que ele intentou isso, de sair, deixar a esposa, a noiva, e partir, quando ele volta atrás, vem o receio. E se alguém souber? Mas, aqui o comentarista faz questão de dizer, a obediência dele substitui o medo. O medo do novo, não estava preparado já para ser pai. O medo das coisas que viriam, daquilo que a gente não está preparado para as surpresas da vida. Mas que quando confiamos em Deus, a Bíblia nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, é isso que a gente pede para que os nossos alunos continuem fazendo. Como José, confiar no Senhor, que o mais ele fará. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda, o comentarista vai dizer, o papel sobrenatural na vida de José. O comentarista aqui vai falar que Mateus nos diz que o Todo-Poderoso falou por meio de sonhos com José. E isso por 4 vezes. As colocações de Deus para José. Falar isso para o nosso aluno, em que Deus ele se revela de várias maneiras. Nós temos a revelação da palavra de Deus, mas ele ainda continua a falar conosco. Ele ainda continua a usar os seus servos profetas, a usar a palavra de Deus como profecia. Ele ainda continua se utilizando dos sonhos. Ora, a palavra de Deus nos diz, os velhos terão sonhos, os mancebos, os jovens terão visões. Então é necessário que nós entendamos que o Senhor Jesus continua a falar com cada um de nós. E aqui, fechando este terceiro tópico e terceiro ponto da lição, a cada orientação, um passo de obediência. Parece até que quando você falar ou ler esta parte aqui, que eu recomendo, muitas vezes o professor cansa o aluno quando faz muitas leituras, mas essa parte eu até recomendo que você leia. A cada orientação, um passo de obediência. Parece até que você está falando de Abraão, não é? Mas não é não, é de José. E esse José não é o José do Egito, é José que, embora tenha ido para o Egito, é José, o pai de Jesus. Tem que ficar marcado isso para os nossos alunos, tá certo? Ainda complementando, o comentarista coloca 2 subsídios aí para os irmãos sobre a exposição de José, e poderia expor Maria, ele teria um direito. Aqui o comentarista vai falar até sobre os valores que são pagos, os dotes, quando vai ter esse casamento, esse contrato social, quando tem esse acordo, esse pacto para que os nubentes possam constituir família. E um segundo subsídio, quando ele vai falar sobre colocar o nome de Jesus, o quanto foi glorioso para José ter esse reconhecimento, não só Maria receber este dom de poder dar luz ao Salvador, mas José ser aceito como pai adotivo do Salvador. Que Deus abençoe em nome de Jesus e que possa usar você mais uma vez para uma aula produtiva, gostosa, abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória dele. E fecho fazendo a releitura do nosso texto do dia. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19, onde você vai abordar este homem justo, íntegro, chamado José. Que Deus te abençoe. Fazemos aqui agradecimentos ao nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, ao nosso evangelista Renato Torres, o nosso superintendente, e a toda a equipe de mídia e comunicação da nossa igreja. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.